Olá, bom dia! Hoje é dia 16 de junho, terça-feira. Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E vamos agora aos destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. A ANEEL prorroga até dia 31 de julho a proibição de corte de energia elétrica. Saúde, 25 profissionais aprovados em concurso são contratados pela Prefeitura. Americana registra 14º óbito por Covid-19 e mais 15 novos casos positivos. Expo Flora não será realizada em 2020 por conta do coronavírus. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, prorrogou até o fim de julho a proibição do corte de energia elétrica dos consumidores. Inadimplentes residenciais urbanos e rurais. A proibição do corte de energia por 90 dias foi aprovada pela agência no fim de março, com validade também para os serviços considerados essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Com a decisão desta segunda-feira, dia 15, data de ontem, a medida, que perderia validade na próxima semana, ficará em vigor até julho, dia 31. Ao justificar a prorrogação, a diretoria da ANEEL, a Elisa Bastos Silva, relatora do processo, argumentou que na maior parte dos estados continuam as ações de isolamento social e de restrição à circulação e aglomeração de pessoas para evitar a propagação da Covid-19. A doença causada pelo novo coronavírus. E segundo a relatora, os efeitos da pandemia no setor elétrico levaram ao aumento na inadimplência dos consumidores e à redução do mercado das distribuidoras. E em virtude da diminuição na atividade econômica e da necessidade de manutenção do serviço. Elisa disse, entretanto, que a norma aprovada pela agência prevê que, se após o prazo determinado a dívida persistir, a energia será cortada. As distribuidoras deverão avisar os consumidores com antecedência. Feitas essas ressalvas, a proposta é que, a partir do dia 1º de agosto, a distribuidora volte a efetuar a suspensão do fornecimento por inadimplência, disse Elisa em seu voto. E segundo a diretora da ANEEL, a exceção fica por conta das unidades onde existam pessoas, usuários de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica. As das subclasses residenciais de baixa renda, enquanto durar a concessão do auxílio emergencial. Aquelas em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor. E nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais, conveniadas, entre outras. Ou em quem for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente. Além de prorrogar a proibição do corte do fornecimento de energia elétrica, a ANEEL ampliou até o dia 31 de julho o prazo para que as distribuidoras de energia sejam autorizadas a suspender o atendimento presencial. A suspensão da entrega da fatura mensal impressa no endereço dos consumidores e a permissão para que as distribuidoras realizem a leitura de consumo em horários diferentes do usual ou mesmo a suspensão da leitura. Ao adotar a suspensão da entrega da fatura impressa, as distribuidoras deverão enviar fatura eletrônica ou um código de barras aos consumidores por meio de canais eletrônicos ou disponibilizá-las em site ou aplicativo. Na hipótese de suspensão da leitura do consumo, o faturamento será feito com base na média aritmétrica do consumo nos últimos 12 meses. E agora, a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira, dia 15, ontem, o registro do 14º óbito por Covid-19 de residentes no município. Trata-se de um homem de 33 anos do bairro Jardim Brasil, que estava internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. E faleceu no sábado, na madrugada do dia 14 de junho para domingo, e era considerado um óbito suspeito da doença. Ele tinha obesidade e epilepsia, e a Americana registrou também 15 novos casos positivos da Covid-19, sendo 11 após realização de testes rápidos em laboratórios particulares. Os demais foram confirmados após resultados de exames PCR. Uma mulher de 30 anos, moradora do Jardim Télgela,
que está em isolamento domiciliar, um homem de 42 anos do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que está em isolamento domiciliar, um homem de 55 anos do Jardim Paraíso, que está internado em um hospital particular, e uma mulher de 26 anos do Asta, que já está curada. O boletim atualizado traz ainda o resultado negativo de um óbito que era considerado suspeito da Covid-19. Um homem de 74 anos, morador do bairro Cariobinha, que faleceu no dia 11 de junho, não tinha doença. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 210 casos positivos, sendo 14 óbitos, 6 internados, 23 em isolamento domiciliar e 167 curados. 36 casos suspeitos aguardam resultados de exame, sendo 22 internados em hospitais e 14 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 500 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exames negativo. E agora, o DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, vai interditar nesta terça-feira, hoje, a ponte que liga o Jardim Santa Alice, Jardim Vista Alegre, Parque Rochelle 2 e Parque Olaria, localizado entre as ruas Cláudio Manuel da Costa e Sabino Juvenal Sandoval. A interdição segue até a sexta-feira, dia 19, e será necessária, segundo a autarquia, para a execução de obras de rede de esgoto próxima à represinha Jardim Santa Alice, com serviços de instalações de tubulação. Alternativa para quem estiver no Vista Alegre ou Santa Alice e quiser acessar a região do Parque Olaria, o desvio fica pela estrada do Barreirinho e seguir pela Vila Sartori, na rua Costa Rica. Já para quem estiver no Rochelle 2 ou Parque Olaria, o caminho é o inverso. A obra será executada pelo DAI e consiste na melhoria da parte da rede de coleta e afastamento de esgoto inserida no sistema ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto Toledo Zoom, via Estação Elevatória de Esgoto da Olaria. O DAI solicita a compreensão dos motoristas e disponibiliza os telefones para as demais informações, pelo 0800 770 ou pelo 3454 3459 5910. E a comissão organizadora da Expo Flora, maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, informou que a 39ª edição do evento, agendada pelo período de 28 de agosto a 27 de setembro de 2020, em Olambra, interior de São Paulo, será adiada para 2021, tudo tendo em vista a situação da pandemia da Covid-19, vivida atualmente no país e no mundo. A decisão foi tomada em virtude da conjuntura epidemiológica do Brasil e da impossibilidade de se prever a retomada da realização de grandes eventos no território do estado de São Paulo. Até esta data, a Divisão de Saúde de Campinas, da qual pertence Olambra, encontra-se na fase laranja, com o símbolo de alerta para cair para a vermelha, o que significa maior rigor no controle do isolamento social. Considerado um evento de grande porte, por atrair mais de 300 mil visitantes a cada edição, a Expo Flora precisa ser planejada e estruturada com meses de antecedência para a criação dos jardins espalhados pelos parques de mais de 250 mil metros quadrados, dos espaços das mostras de paisagem e jardinagem, da montagem da exposição de arranjos florais e dos estandes dos expositores, das estruturas dos carros alegóricos utilizados na Parada das Flores, além de tantos outros trabalhos que já necessitariam ser iniciados, e no máximo até este mês, para que o público pudesse contar com a excelência dos serviços prestados e com a beleza que sempre caracterizou o evento. Nesses seus quase 40 anos de existência, apenas uma vez no ano de 1988, o evento deixou de ser realizado para que a organização da época pudesse dedicar-se exclusivamente aos festejos dos 40 anos da imigração holandesa. Infelizmente, em 2020, é um vírus causador da Covid-19 que não permitirá que a Expo Flora dê as boas-vindas à primavera. Esse é o momento de solidariedade, principalmente com as famílias das vítimas da pandemia, disse em nota a organização. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia você que ligou a sua TV agora aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães.
do Clima Tempo. Nesta terça-feira, a circulação de ventos marítimos vai favorecer o aumento da umidade e estimular a formação de nebulosidade sobre parte da região sudeste do país. Na região de Vitória, o céu vai ficar encoberto e chove com frequência. Nas demais áreas do Espírito Santo, na região do Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce, a previsão é de predomínio de céu nublado com poucas aberturas de sol e chuva em vários momentos do dia. Não chove nas demais áreas do Sudeste, mas na região da Zona da Mata Mineira e de Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e no leste paulista, o sol vai aparecer entre muitas nuvens. Já nas demais áreas da região, a previsão é de sol forte. No centro-sul do Espírito Santo, tem risco de chuva e de rajadas de vento com até moderada intensidade. No oeste de Minas Gerais, norte e noroeste paulista, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No norte capixaba e em parte do Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce, são esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 16, máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 24 graus. E a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste convocou 25 novos profissionais de saúde aprovados em concurso público. São 6 médicos generalistas, 4 cirurgiões dentistas, 7 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem, 1 farmacêutico, 1 técnico de farmácia, 1 técnico de raio-x, 1 fisioterapeuta e 1 assistente social. As contratações visam ampliar e qualificar ainda mais o atendimento ao cidadão barbarense, além de reforçar as equipes no enfrentamento ao coronavírus, informou a Prefeitura. Os candidatos convocados por meio de publicação do Diário Oficial Municipal e aptos a assumirem as vagas devem se manifestar até quarta-feira, amanhã, dia 17, por meio dos canais disponibilizados pela Prefeitura. E a Prefeitura de Americana publicou em nota na página da Prefeitura detalhes das obras que começaram pela manhã desta segunda-feira, dia 15, a data de ontem. As obras de abertura do novo acesso da Rua das Castanheiras, que irá interligar a Avenida Brasil até a Rua Fonte da Saudade. A obra é executada por meio de contrapartida de 2 empreendimentos da cidade. Sem custo para a Prefeitura, irá melhorar o trânsito e evitar enchentes na região da Rua das Paineiras, segundo a Secretaria de Obras de Serviços Urbanos da SOSU. Essa obra é muito importante para a cidade. Vai melhorar a questão do trânsito, da mobilidade urbana e também para captar as águas de chuva. Boa parte da água das ruas das Castanheiras, Imbuias e a Fonte da Saudade, que cai na Paineiras, será captada neste ponto, melhorando a questão de enchentes naquela região, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves. Ao todo serão executados 3.500 metros quadrados de pavimento asfáltico de 680 metros lineares de guias e sarjetas e 420 metros lineares de rede de galeria pluvial. A contrapartida prevê a entrega desse trecho da Rua Castanheiras com toda a parte de infraestrutura, como água, esgoto, galeria, pavimentação e iluminação pública de LED. A previsão para o término da obra da interligação é de 3 meses. Vocês sabem que aquele espaço da Avenida Brasil foi dito que estava esperando a construção de um shopping? Pois bem, esse sonho será adiado. Ou talvez nem exista, segundo a Prefeitura, a nova rua põe fim ao tão sonhado shopping da Avenida Brasil. E vem aí o novo Centro Municipal de Exames de Santa Bárbara. A você, cidadão barbarense, a Prefeitura de Santa Bárbara usou as redes sociais para informar como andam as obras do mais novo espaço público de saúde barbarense, e que está em reta final e os primeiros equipamentos começaram a ser instalados, entre eles o novo tomógrafo. Localizado no Lago Bicentenário, o novo Centro Municipal de Exames disponibilizará exames e serviços permanentes como tomografia, mamografia, ultrassom, colonoscopia, raio-x comum, raio-x contrastado, endoscopia, ecocardiograma, Holter, testes ergométrico, espiometria, biópsia de próstata, a Doppler vascular e, além disso, as unidades disponibilizará o espaço sobre demanda e os exames de eletroneuromiografia,
urodinâmica, exames oftalmológicos, espirometria infantil e eletroencefalograma. E pequenas cirurgias também serão realizadas nas especialidades de dermatologia, oftalmologia, urologia e exodontia. Parabéns, Santa Bárbara! E agora a ponte que liga os bairros Machadinho ao Nova Americana, em Americana, teve os fios elétricos furtados. E está há 15 dias sem iluminação. Um absurdo. A ponte passa pelo Ribeirão do Quilombo, entre a rua Silvino Bonassi, na altura do número 150. No Nova Americana, com a Avenida Bandeirantes, na altura do número 700, no Guaicurus. O aposentado Paulo Lúcio Duarte, de 75 anos, fez um boletim de ocorrência sobre o furto, mas conta que ainda não foram adotadas as devidas providências no local. Eu limpo a ponte faz 25 anos porque não dá para esperar a ajuda da prefeitura, desabafou ele. Outra reclamação também veio do diagramador Reginaldo Aparecido, de 49 anos. Ele conta que a ponte é bastante movimentada por conta dos condomínios próximos ao local, como o Parque Residencial Guaicurus ou como o Residencial Parque Azteca, além das empresas que ficam próximas na Chácara Machadinho. Está um perigo ali, puro breu, relatou. A Prefeitura de Americana foi questionada e informou que o serviço de reposição consta na programação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, assim que os cabos forem comprados. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nesta quarentena, esqueceu seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar. Para você também que está em casa e gostaria de pedir uma comidinha quentinha, caseira, feita com todo o amor, é na Arte e Sabor Restaurante. Eles atendem também pelo iFood. Faça o seu pedido e agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. Agora falando de Piracicaba, a Secretaria de Saúde confirma a ocorrência de 2 óbitos nas últimas 24 horas em Piracicaba em decorrência da Covid-19. Tratam-se de um homem de 77 anos, um homem de 81 anos no período de 64, um homem de 81 anos. E no período, 64 pacientes testaram positivo para a doença. Ontem tinha sido informado que 60 pessoas tinham testado positivo para a doença. E com 2 óbitos nas últimas 24 horas. O caso que hoje já aumentou e meus sentimentos a toda a família. Se cuidem. Agora os casos notificados. 918 pacientes em investigações, 156 em isolamento domiciliar, aguardando o exame, são 141. Em internação na unidade respiratória da UPA Nova Hortolândia, 8 em internação no Hospital Municipal Mário Covas, 1 e 1 em UTI. Em internação hospitalar fora o município, 6, 5 estão em UTI, 1 em enfermaria. Os casos confirmados de Hortolândia são 269, com 26 pacientes em isolamento domiciliar, 2 em internação na unidade respiratória da UPA Nova Hortolândia, 1 em internação no Hospital Municipal Mário Covas, em enfermaria. 12 pacientes em internação hospitalar fora do município, 9 em UTI, 3 em enfermaria. 206 pacientes já receberam alta e estão curados. 22 óbitos e casos descartados foram 493. Todos os casos e investigações encontram-se em isolamento e acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. A comunicação de casos confirmados mediante informação da Secretaria de Saúde do Estado. Na data de ontem, o número de notificações era de 893 e todas as notificações com coleta de exames. E agora, na atualização desta segunda-feira, dia 15 de junho, informada no período da noite pela Prefeitura, há 97 novos casos confirmados, no total de 3.988. 7.425 descartados, 19 a mais, e 402 em investigações, 5 a mais, com mais um óbito. O total chega a 149 mortes registradas, outras 20, 4 a menos e estão em investigações. Os óbitos foi uma mulher de 68 anos de idade que morreu no dia 12 de junho. Tinha outras doenças, como comorbidades. Do total de confirmações, 2.992 pessoas estão recuperadas, 299 a mais. E 221 estão internados com Covid-19, 1 a mais. E 626 estão em isolamento domiciliar, 204 a menos. Campinas cria divulgações de publicações conscientizando os municípios a não sair de casa para evitar
Campinas regresse nas fases e evite fechar o comércio. Campinas pede a todos uma volta responsável com a reabertura dos comércios. A Prefeitura de Sumaré confirmou mais 3 mortes provocadas pelo novo coronavírus, chegando a 18 vítimas fatais da doença. Os casos informados nesta segunda-feira, dia 15, são de uma mulher de 79 anos que estava internada na UPA, a unidade de pronto atendimento Macarenco, e que morreu na sexta-feira, dia 12. Um homem de 73 anos internado no Hospital Estadual de Sumaré e que morreu no domingo, dia 14. Um homem de 65 anos também internado no estadual, que morreu nesta segunda-feira, dia 15. Todos eles sofriam de outras comorbidades e, segundo a Vigilância Epidemiológica de Sumaré, a Prefeitura realizou os números de casos suspeitos da Covid-19 nesta segunda-feira em horário noturno. E foi esse, então, o boletim. Casos notificados são 1.092, casos suspeitos aguardando o resultado de exames, 132. Em isolamento domiciliar, 96, internados 29, óbitos suspeitos são 7, casos confirmados 399 e em isolamento domiciliar 80. Internados são 17, curados 204 e óbitos confirmados 18, casos descartados 561. E a Prefeitura de Nova Odessa informou a 7ª morte provocada pelo novo coronavírus. O boletim desta segunda-feira, dia 15, traz ainda mais 4 casos positivos, chegando a 60 confirmações. Segundo a Prefeitura, o paciente que morreu era um homem de 43 anos que morava no Jardim Monte das Oliveiras. Ele morreu no domingo, dia 14, um dia após ter dado entrada na respiratória do Jardim Alvorada. Ele sofria de hipertensão arterial, uma comorbidade para o coronavírus. Em primeiro lugar, quero, em nome de toda a Prefeitura de Nova Odessa, expressar os profundos sentimentos à família de mais um morador que perde a vida em meio à pandemia do novo coronavírus. O número de casos, infelizmente, aumenta a cada semana e já temos 7 mortes confirmadas, afirmou o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato. São 7 vidas que se foram e muita gente ainda não acredita na gravidade desta pandemia. Tem muita gente que ainda insiste em não adotar as recomendações do Ministério da Saúde. Tem muita gente que ainda promove festas em casas. Tem muita gente que insiste em se aglomerar. Enfim, o que precisa acontecer para que todos tenham a consciência dos riscos, questionou Cocato. Além das mortes provocadas pela doença, Nova Odessa confirmou mais 4 casos, subindo para 60 o número de moradores da cidade que testaram positivo para a Covid-19. Os pacientes são um homem de 47 anos, morador do centro, e que cumpre isolamento domiciliar. O quadro de saúde considerado bom. Uma mulher de 37 anos, moradora do Jardim Santa Luísa, e que também está em isolamento domiciliar, o quadro de saúde também considerado bom. Outra mulher de 55 anos, moradora do Jardim Santa Rita, e que está internada em leito de UTI do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades, em Campinas. E mais uma mulher de 30 anos, profissional da saúde, que atua na rede pública em Nova Odessa, mas reside em Valinhos. Dos 60 casos positivos de Nova Odessa, 20 já estão curados. Há ainda outros 26 casos em investigações, dos quais 2 pacientes morreram e 128 pacientes com gripe em acompanhamento. E na quinta-feira, dia 18, o DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, realiza 2 frentes de trabalho visando melhorias no abastecimento de água. A primeira intervenção é no reservatório do Romano e o serviço trata-se de instalação de um novo filtro no tubo da saída do reservatório. Devido a essa obra de melhoria, será necessário interromper o abastecimento durante a realização dos serviços, que tem previsão de início para as 8 horas da manhã e os términos ao meio-dia. Então, atenção você, barbarense, os bairros que podem ser afetados são o Rochelle 1 e o Rochelle 2, o Laudice 2 e o Parque Olaria. A segunda frente do trabalho é referente à supervisão e acompanhamento dos serviços de ligação de água para o novo bairro Jardim Carolina, obra que será executada no São Joaquim pela construtora APA-Delta. A obra acontece próximo ao viveiro municipal da Rua Cachoeira e, devido à complexidade dos serviços, tem previsão de início às 7h30 e término para as 16h30. Serão feitas 2 interligações na adutora que abastece o São Joaquim para a ligação da água do novo bairro. E com essa obra, o São Joaquim deverá ter o abastecimento interrompido durante a execução dos serviços. O DAI pede a compreensão dos moradores
destes bairros e recomenda o uso racional das caixas de água até o retorno do abastecimento. Disponibilizamos os telefones, pelo 0800 770 3459 ou 3459 5910 para mais informações. E agora o município de Santa Bárbara do Oeste informa a atualização de casos do coronavírus. Nesta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, o sexto óbito relacionado ao município ocorreu neste domingo, dia 14. Trata-se de um homem de 85 anos que estava internado no Hospital Santa Bárbara e morava na região do Planalto do Sol 2. Sendo assim, o município registra 190 casos suspeitos, 107 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 18 moradores de outros municípios. 56 casos curados, 549 casos descartados, 6 óbitos confirmados, 6 óbitos descartados. Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda e grave, e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E agora, a Vigilância Epidemiológica de Americana divulgou nesta segunda-feira, dia 15, que o governo do estado de São Paulo decidiu liberar a vacinação contra a gripe para os seguintes grupos colaboradores do metrô: o CPTM e Correios, funcionários de limpeza urbana e moradores em situação de rua. A campanha de vacinação segue até o dia 30 de junho. A vacina continua disponível das 8 às 16 da tarde, em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira. Já o sistema de drive-thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, está ocorrendo no Núcleo de Especialidades, na rua 1º de Maio, número 421, no bairro Cordenúncia, para as pessoas com dificuldades de locomoção e menos para crianças que devem procurar o local com a vacinação convencional. Além dos novos grupos, a vacinação permanece sendo realizada apenas para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, conforme recomendação do órgão: pessoas de 60 anos e mais de idade, trabalhadores da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas e colaboradores de transporte coletivo portuário, povos indígenas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiências, gestantes e puérperas, mães do pós-parto até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas. De acordo com o balanço mais recente da campanha, divulgado no dia 10 de junho, já foram vacinadas 65.403 pessoas em Americana desde 23 de março, quando teve o início da pandemia. E agora, por conta da pandemia da Covid-19, o Fundo Social de Solidariedade de Americana está realizando neste ano uma edição diferente da campanha do agasalho, disponibilizando na sede do órgão caixas para que as pessoas depositem as doações. Nos anos anteriores foram abertos vários pontos de arrecadação, incluindo entidades e instituições. Foi uma maneira de conseguirmos arrecadar algumas roupas e agasalhos, porém em número bastante reduzido, para não termos, consequentemente, o aumento na proporção do vírus, uma medida de segurança para as equipes que trabalham tanto na arrecadação, manipulação e distribuição das doações, disse o presidente do Fundo Social, Maíne Najar. O Fundo Social do Estado, em parceria com diversos municípios, lançou em junho uma campanha também diferente dos outros números dos anos, em que são aceitos somente cobertores e embalagens fechadas. Estamos recebendo doações de todos os tipos de roupa para, através de entidades e instituições religiosas, podermos alcançar as famílias em situação de vulnerabilidade. Porém, não podemos deixar de cumprir as medidas de segurança, completou Maíne. Também como medida de segurança contra a transmissão da Covid-19, a equipe Fundo Social pede que os doadores amarrem os pares de calçados e separem em embalagens distintas as peças de roupas masculinas, femininas e infantis, roupas de cama e mesa.
aproximadamente 12 mil peças. Entre roupas, cobertores, calçados e brinquedos, já foram repassados para as entidades assistenciais e instituições religiosas de Americana, entre elas a SASA, Seara, Cruzada das Senhoras Católicas, o Projeto Semear, Projeto Estear, Igreja Batistas, Grupo do Rede Ruas, Abrigo Vinde à Luz, Lar dos Velhinhos, Coasege e a Casa Dia, afirmou Maíne Najar. O Fundo Social fica na rua Antônio Fresarim, 412, no Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone 19 3405 4772. As doações para a campanha do agasalho podem ser depositadas nas caixas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16. Vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e vamos agora saber sobre o trânsito. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes no sentido de Campinas e vai assim até a chegada à Avenida Prestes Maia, em Campinas. A rodovia Santos Dumont tem trânsito lento desde a altura do Jardim Itatinga até a chegada de Campinas. A rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento para quem sai de Paulínia e vai acessar a rodovia Anhanguera ou seguir para o Hortolândia. Então, você que está saindo de casa agora para trabalhar e precisa passar por esses trechos, tome cuidado com as lentidões. E agora eu tenho uma dica para você, na verdade. Você sabia que a TV Todo Dia ela é multiplataforma? Nós estamos a um clique do seu celular. Você que está no seu fretado, no seu ônibus circular mesmo, você consegue assistir toda a nossa programação com apenas um play. A TV Todo Dia, ela tem todos os programas ao vivo, transmitidos no Facebook, no YouTube e pela TV no canal 14.1 digital. A TV Todo Dia está se atualizando para levar para você a melhor informação, o melhor conteúdo e o melhor entretenimento. Acesse a nossa página do Facebook. O nosso logo ele mudou, tá, pessoal? A gente tem uma página nova. Então é só você se certificar das publicações recentes e seguir a gente e acompanhar o nosso programa e todos os outros da grade da TV Todo Dia. E para você também que tem uma dúvida, que você está passando por alguma dificuldade aí no seu bairro, tem alguma coisa, contate a nossa equipe de reportagem, nós vamos até você e trazemos informações para todos os cidadãos, Americana e região, sempre presente aqui na TV Todo Dia. E eu fico por aqui, me despeço de vocês, obrigada pela companhia de todos os dias. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano e eu volto amanhã às 7h15 aqui na TV Todo Dia e ao vivo pelas redes sociais.